Olá, seja bem-vindo! Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e vou ajudar você a estudar um pouco mais sobre grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Nesta videoaula, eu vou te explicar um teste que você pode aplicar para decidir se duas grandezas são diretamente proporcionais e vou te ensinar um critério para você determinar quando duas grandezas são inversamente proporcionais. Dominando esses conceitos, você terá todas as condições para encarar muitas questões, inclusive aquelas lá na sua escola, para mostrar que você dominou totalmente essas habilidades, ou então lá no concurso vestibular ou Enem, para você conquistar a vaga tão almejada naquela faculdade que você sonhou, ou ainda naquele concurso público para você alcançar aquela situação profissional que você deseja tanto. Esses são bons motivos para você deixar sua inscrição no canal e seu like. Vamos ao exercício, que o tempo é precioso. Aqui nessa situação nós temos um funcionário que ele vai ter que encher um tanque de 200 centímetros de altura com água. Opa, já encontramos aqui um dado matemático, 200 centímetros de altura. Marcamos, vamos para o próximo. Para isso, fará uso de uma torneira cuja vazão constante obedece à expressão 5 vezes T. Aqui tem uma formulinha, vamos marcar. O que significa vazão constante? Vazão constante significa que a torneira não vai despejar mais água nem menos água, vai despejar sempre a mesma quantidade de água no tanque. E o que significa esse A e esse T, você deve se perguntar. Apareceu essa fórmula aqui, vamos continuar e vamos descobrir. Em que A representa a altura da água dentro do tanque e T, os minutos que a água leva para atingir aquela altura. Bom, então até agora a ideia é simples. Nós tínhamos um tanque vazio, o funcionário vai abrir a torneira, a água vai começar a preencher o tanque. Inicialmente a altura é 0, porque não tinha água, e depois vai aumentar. A cada minuto vai aumentar uma quantidade de água. Isso significa, em outras palavras, que a cada minuto a água vai subir e vai marcar uma altura diferente. E o que é pedido no exercício? Construa um gráfico que relacione essas grandezas. Nós vamos fazer isso, construir esse gráfico e analisar os dados obtidos, respondendo se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, nós temos três objetivos. Primeiro, desenhar o gráfico. Segundo, determinar se as grandezas são diretamente proporcionais. E terceiro, determinar se as grandezas são inversamente proporcionais. Para construir um gráfico, nós precisamos saber quais pontos nós vamos desenhar naquele plano. E a gente pode começar assim. No eixo horizontal, a gente marca o tempo. E esse tempo está no exercício sendo citado em minutos. E no eixo vertical, nós vamos marcar a altura, que está sendo marcada em centímetros. Mas para determinar esses pontos no plano, eu preciso de dois números que vão formar pares ordenados que vão ajudar a localizar esses pontos no plano. E o que eu faço para calcular esses pares ordenados? A gente pode pensar assim. Nós vimos ali no exercício que nós temos os minutos, que são representados por T, e a altura da água, que é representada por A. Então vamos anotar isso daqui também. Então a gente vai marcar aqui nessa primeira coluna dessa tabela o tempo em minutos. E na segunda coluna da tabela nós vamos marcar a altura em centímetros. E a gente vai lembrar sempre que a altura da água pode ser calculada por A igual a 5 vezes T. É isso daí que nós temos que trabalhar. E o tempo em minutos? Bom, a torneira estava fechada. Quando ele abriu, começou a contar os minutos. Então nós tínhamos 0 minutos no momento que abriu a torneira. Quando você tem 0 minutos, então você vai ter 5 vezes 0. 5 vezes 0. O que eu fiz mesmo aqui? Eu apenas substituí o T por 0. Eu estou colocando aqui no lugar do T o 0, que eu sei que quando abriu a torneira, começou a contar os minutos. Mas 5 vezes 0, 0. E depois de 1 minuto? Depois de 1 minuto, usa a fórmula. Se o T vale 1, lá no lugar do T eu vou colocar 1. Então eu vou ter lá na formulinha 5 vezes 1. 5 vezes 1 dá 5 centímetros de altura. Então em 0 era 0.
depois de 1 minuto ela tinha 5 centímetros de altura, e depois de 2 minutos, como é que a gente faz? No lugar do t lá, coloca 2. Então nós vamos ter 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10 centímetros. E aí para 3 minutos, 5 vezes 3, que dá 15 centímetros. E aí vai, até lá no tempo t. No tempo t, a fórmula é 5 vezes t. E é claro que vai ter um instante que a água vai chegar na altura máxima, que corresponde a 200 centímetros. Vamos pensar no seguinte, eu quero construir o gráfico, e eu aqui já escolhi os valores de t, 0, 1, 2, 3, 4, para cada linha, e calculei o valor lá do outro lado do A correspondente. Então, para o t igual a 0, eu achei o 0, para o t igual a 1, eu achei o 5, para o t igual a 2, 10, para o t igual a 3, 15, para o t geral, eu tenho 5t. Então, eu posso montar um par de valores, que é o par ordenado, que vai ajudar a gente a construir o gráfico. Por exemplo, aqui nessa primeira linha, vou escrever para o lado de cá. Eu vou escrever assim sempre. T na primeira posição do par ordenado e A na segunda posição. O T vai marcar os minutos. Aqui eu tenho 0, 0. E para essa outra linha aqui? Então eu tenho 1 para o T e para o A eu tenho 5. Depois, para essa outra linha, eu tenho 2 para o T e tenho 10 para o A. Nessa outra, 3, 15. E nessa daqui eu tenho T, 5T. Com isso eu tenho os pontos que eu preciso para desenhar o gráfico. Mas será que eu vou precisar de tudo isso? Vamos lá então. O ponto 0, 0 é 0 no T e 0 no A. O 0, 0 é aqui, bem no ponto de encontro dos eixos que representam os minutos e a altura. Depois de 1 minuto eu vou ter 5. Então aqui eu vou começar aqui no 1 e vou subir até a altura 5 e vou marcar. Depois, para t igual a 2, eu vou ter a altura 10. Então eu vou começar aqui no 2 e vou marcar lá no 10. Saí do 2 e marquei lá. E para o 3? Para o 3 eu marcaria lá no 15. Vocês percebem que esses pontos estão alinhados? Olha só que interessante. E você percebe também que a torneira está enchendo a caixa d'água continuamente? A altura da água não vai pular de 0 para 5 de repente, instantaneamente. Ela está aos poucos subindo. Então o que a gente fez ali foram cálculos intermediários para interpretar a situação. Logo eu posso juntar todos aqueles pontos ali com uma linha. Se a gente pegar uma régua e juntar aqueles pontos, o que a gente encontra? Vamos ver? A gente encontrou justamente uma linha, um pedaço de uma reta. Uma linha que é um pedaço de uma reta. Mas por que você diz que é um pedaço de uma reta? Porque ela vai começar ali no 0, 0 e ela vai chegar até uma altura máxima, que vai ser qual a altura máxima? A altura de 200 centímetros. De lá ela vai parar, porque a caixa d'água não tem 200 centímetros. A altura da água, então, não vai passar disso. Logo, aquele valor do A que está sendo medido no eixo vertical não vai passar de 200 centímetros, vai parar em 200. Ou seja, nós teremos um segmento de reta como gráfico dessa situação aí. Mas isso daí é o que ele pediu primeiro. E como eu vou detectar se são direto ou inversamente proporcionais essas grandezas? Eu posso fazer o seguinte, eu vou fazer um cálculo aqui, aproveitando esse espaço, que é o seguinte. Eu vou pegar a partir do 1, porque por 0 para o 0 aqui eu não posso dividir 0 por 0. Eu nunca posso dividir por 0. Isso se chama indeterminação matemática. Mas aqui, por exemplo, eu vou pegar sempre e fazer essa conta. Eu vou pegar o A e vou dividir pelo tempo. Então, por exemplo, se eu pegar ali na segunda linha, o A vale 5. E se eu dividir pelo tempo, que é 1, 5 dividido por 1 dá 5. Agora, se eu pegar na terceira linha, o A vale 10. E dividir por 2, isso daí dá 5 também. E na terceira linha, se eu considerar o A vale 15 e o T vale 3. 15 dividido por 3, 5. Você reparou que o resultado aqui sempre é o mesmo? Se eu pegar o A, que é 5T, que é a fórmula geral, e dividir pelo T, desde que o T seja diferente de 0, tá bom? Porque não pode dividir por 0. 5T dividido por T dá quanto? Dá 5. Sempre é o mesmo número.
Quando eu faço esses cálculos, dividindo o valor de uma grandeza pelo valor da outra grandeza, e sempre obtenho o mesmo número, então eu tenho o que se chama grandezas diretamente proporcionais. Então, essas grandezas aí são diretamente proporcionais. Ah, mas tem outra maneira de detectar isso? Tem. Quando você tiver um gráfico, um pedaço de uma linha reta, uma reta, pontos de uma reta, e passando ali pelo 0, 0. Então você vai ter duas grandezas que são diretamente proporcionais. Tá bom? Para ser inversamente proporcionais, você teria que fazer um cálculo assim: ó, 5 vezes 1. Ou seja, multiplicar a altura pelo número de minutos. 5 vezes 1 dá 5. Agora na segunda linha, ó, 10 vezes 2. 10 vezes 2 dá 20. Epa, não é o mesmo, né? Ah, então não são inversamente proporcionais. Para detectar se são diretamente proporcionais, você tem que dividir as grandezas e encontrar sempre o mesmo valor. E para determinar se são inversamente proporcionais, você tem que multiplicar as duas grandezas de acordo com as associações e verificar se é o mesmo número. Se for o mesmo número, são inversamente proporcionais. Se não, não são. Esses são os critérios que eu citei lá no começo da videoaula para determinar se duas grandezas são ou não diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Resultado, então nós temos o gráfico, foi feito, ele vai chegar até uma certa altura que é 200 centímetros e vai parar. Você quer saber que altura que vai ser essa? Você pode fazer isso, calcular essa altura, pensando no seguinte. Você sabe que a altura máxima é de 200 centímetros, mas para qual valor de t que vai acontecer isso? Você pode raciocinar assim. Eu sei então que a altura máxima é 200 centímetros. Por outro lado, eu também sei que a altura ela é dada por 5 vezes t. Em outras palavras, se eu pegar o 5 vezes t, eu sei que vai ter um momento, para algum t, ela vai ser igual a 200. Se o quíntuplo de um valor é 200, basta eu dividir por 5, que aí eu vou ter o valor sozinho. Então faço assim, ó, divido os dois lados dessa expressão por 5. Quando eu fizer isso, eu vou ter 5t dividido por 5 igual a 200 dividido por 5. Isso vai dar t igual a 200 dividido por 5 dá quanto? 240. Então você vai ter 40 minutos. É isso aí, espero ter ajudado. Não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e compartilhe essa ideia. Até a próxima!